Você já reparou como acorda todas as manhãs? Não me refiro ao abrir dos olhos, mas ao que acontece dentro de você antes mesmo do primeiro pensamento. Enquanto o mundo lá fora ainda dorme ou corre, algo desperta silenciosamente dentro da sua alma. E nesse instante, frágil, mas sagrado, você já começou a escrever o tom do seu dia. Agora imagine se você pudesse transformar esse exato momento em um ritual poderoso. Não com promessas vazias, nem com frases prontas de motivação barata, mas com um gesto íntimo, com uma única frase dita ou sentida que muda tudo: sua energia, sua presença, sua capacidade de atrair o inesperado. Carl Jung dizia que o que você ignora em si mesmo acaba governando a sua vida como destino. E o modo como você desperta é o primeiro espelho desse destino. Neste vídeo, você vai descobrir o poder oculto de um pequeno ritual ao acordar. E como uma simples frase, se dita com verdade, pode alterar sua mente, suas relações e até sua cura emocional. Fica comigo até o fim, porque talvez, ao final desse vídeo, você não acorde mais como antes. E quando isso acontece, o mundo lá fora começa a responder de um jeito que você nunca imaginou. Antes mesmo de abrir os olhos, algo dentro de você já despertou. É sutil, um sopro, um fio de consciência atravessando o véu da noite. Enquanto seu corpo ainda repousa, sua alma já começa a sussurrar. Mas a pergunta é: você consegue ouvi-la? Vivemos tempos em que o amanhecer perdeu sua sacralidade. A maioria das pessoas desperta como se estivesse fugindo de um incêndio, correndo para o celular, para os problemas, para as cobranças que nem chegaram, mas já pressionam. Mal respiram. Mal lembram que estão vivas. E nesse gesto automático, quase violento, o dia começa antes da alma estar pronta. E é aí que tudo se desalinha. Carl Jung, ao explorar as camadas mais profundas da psique humana, dizia que cada despertar é um limiar entre mundos. Acordar não é apenas sair do sono. É atravessar uma ponte invisível entre o que é interno e o que é externo, entre o que sonhamos e o que construímos. E é justamente nesse intervalo, esse respiro entre mundos, que uma pequena escolha pode mudar tudo. O que você diz para si mesmo ao acordar? Talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas essa primeira frase, ainda silenciosa, ainda envolta em névoa, é uma âncora ou uma corrente. Ela pode te centrar ou te aprisionar. Pode abrir espaço para o inesperado ou te mergulhar em um labirinto de repetições. A maioria das pessoas desperta com frases como: mais um dia difícil, já estou atrasado, não aguento mais. Parecem inocentes, mas são comandos psíquicos, ordens silenciosas que moldam a sua percepção. O inconsciente não julga, ele não discute, ele apenas obedece. Jung nos alertava: o inconsciente responde por símbolos, não por lógica. Quando você acorda dizendo que o dia será pesado, o inconsciente entende que deve buscar situações, interpretações e emoções que confirmem essa visão. É como colocar lentes escuras e sair para o mundo acreditando que o céu está nublado, mesmo quando há sol. Agora imagine outra possibilidade. Imagine despertar e dizer: eu aceito o que vier mesmo sem entender. Ou, hoje, eu caminho com leveza, mesmo diante do incerto. Essa frase não precisa ser alta, nem precisa ser dita com as palavras exatas. Ela precisa apenas ser sentida, como quem abre uma janela e deixa a luz entrar. Isso não é autoajuda. Isso é higiene emocional. É cuidar do seu campo psíquico com o mesmo zelo com que você escova os dentes. Na visão junguiana, esse pequeno gesto matinal é o que ele chamava de ritual de transição. Um ato simbólico que marca a travessia entre dois estados de ser. Os monges fazem isso com orações, os artistas com silêncio, os antigos com o acender do fogo. Você pode fazer com uma única frase. Mas por que isso funciona? Porque o estado mental ao acordar é extremamente plástico, sensível e influenciável. A ciência hoje confirma o que Jung já intuía. O cérebro, nos primeiros minutos após o despertar, está em uma faixa de ondas cerebrais mais lentas, entre o alfa e o teta,
o que o torna mais receptivo a estímulos simbólicos. É o que os neurocientistas chamam de estado hipnagógico reverso. E nesse estado, o que você pensa ou sente tem impacto ampliado no seu humor, na sua criatividade, no seu foco, na sua saúde emocional. Ou seja, a primeira coisa que você pensa ou diz ao acordar é como o primeiro pincel no quadro do dia. Ela não determina tudo, mas define o tom, as cores, os contornos da experiência. Se você acorda e diz, hoje será pesado, seu cérebro ativa o sistema límbico, o centro de alerta. Você entra no dia como se estivesse em perigo. Suas emoções se tornam mais reativas. Seu corpo entra em tensão. Sua escuta se fecha. O mundo parece hostil. Agora, se você diz, hoje eu acolho o que vier, você ativa outras áreas do cérebro, as ligadas à empatia, à autorregulação emocional, à tomada de decisão consciente. Seu corpo se ajusta, seu olhar se abre, e o dia começa a conspirar a seu favor. Mas atenção, não estamos falando de frases mágicas, decoradas sem alma. Estamos falando de frases simbólicas, sentidas, escolhidas com intenção. A alma não responde a truques, ela responde à verdade. E aqui mora o poder da prática. Não se trata de encontrar a frase perfeita. Trata-se de encontrar a sua frase, aquela que vibra com quem você é hoje, com suas dores, seus sonhos, suas forças e fragilidades. Pode ser algo simples como, estou aqui, ou algo mais profundo como, mesmo no escuro, eu sigo. Essas frases se tornam, com o tempo, chaves simbólicas. Não abrem portas externas, mas escancaram portais internos. E esses portais são os únicos que importam. Jung dizia que o inconsciente é como uma floresta densa. Você pode se perder ou pode acender pequenas tochas. Cada frase matinal é uma dessas tochas, um ponto de luz no meio da selva interna. E acredite, quando você começa a acender essas luzes todos os dias, o caminho aparece, não como uma estrada iluminada, mas como pequenos sinais que só os atentos conseguem perceber. É nesse gesto, silencioso, quase invisível, que começa a verdadeira revolução. Não aquela que muda tudo do lado de fora, mas a que reorganiza tudo por dentro. Porque no fim das contas, não é o mundo que precisa mudar. É a maneira como você chega até ele. E tudo isso começa ali, no primeiro minuto, antes mesmo do celular, antes do café, antes de qualquer resposta. Uma frase, um sopro, um ato de presença. Na parte 2, vamos aprofundar essa travessia e entender como a repetição consciente dessas frases transforma não apenas o seu estado mental, mas ativa arquétipos internos poderosos, o herói, o curador e o sábio, que passam a caminhar com você desde o primeiro instante do dia. Imagine por um momento que sua mente, ao acordar, é como um campo fértil recém-regado pela noite. As sementes que você lançar ali, palavras, imagens, intenções, vão florescer ao longo do dia. Agora pense, que tipo de semente você tem plantado logo ao abrir os olhos? Carl Jung dizia que a psique se comunica por imagens e símbolos, e hoje a neurociência começa a revelar que o cérebro não distingue com tanta clareza o que é real do que é simbólico. Ele responde ao que é vivo emocionalmente, ou seja, aquilo que você sente intensamente, mesmo que seja apenas uma ideia ou uma frase interna, molda a sua percepção do mundo. Nos primeiros minutos do despertar, estamos num estado cerebral que a ciência chama de hipnagogia reversa, uma transição delicada entre o mundo do sono e a vigília. As ondas cerebrais estão mais lentas, mais abertas. É como uma terra recém-arada, onde qualquer pensamento ganha força de raiz. A frase que você diz nesse instante não é só uma frase. Ela é uma programação emocional, uma instrução que reorganiza a arquitetura invisível do seu dia. Vamos a um exemplo simples. Você acorda e diz, hoje vai ser um caos. Mesmo sem perceber, seu sistema nervoso ativa o modo de sobrevivência. O cérebro, obediente, aciona o sistema de alarme. Mais cortisol, menos empatia,
mais tensão muscular. Você entra no dia como quem espera um ataque, mesmo que tudo esteja calmo lá fora. Agora mude a frase. Hoje eu acolho o que vier sem luta. Essa afirmação ativa o sistema de integração emocional, libera ocitocina, abre canais de atenção plena, acalma o coração. É como se o corpo dissesse: estamos seguros, podemos agir com clareza. Esses comandos não são apenas poéticos, são neuroquímicos. Palavras ativam áreas diferentes do cérebro, e cada uma dessas áreas molda seu comportamento, sua energia e sua resposta às situações. Quando você escolhe uma frase simbólica logo ao acordar, você está, na prática, desenhando um mapa interno para navegar o dia. Jung dizia: você não é o que lhe acontece. Você é quem escolhe como responder. E essa escolha começa antes mesmo do mundo bater à sua porta. Mas há um ponto ainda mais profundo aqui. A frase matinal, quando sentida de verdade, invoca arquétipos internos. Um simples "eu caminho com confiança" pode ativar o arquétipo do herói dentro de você. Hoje eu acolho o que não entendo, chama o curador. Mesmo em silêncio, eu sigo. Convida o sábio. Esses arquétipos são forças vivas dentro da psique, padrões universais de comportamento e consciência. Quando você se conecta a eles logo ao acordar, está ancorando sua identidade numa fonte de poder que vai muito além da lógica. Está acessando o imaginário coletivo que molda a humanidade desde sempre. Perceba, não é sobre repetir frases positivas como um mantra vazio. É sobre escolher uma linguagem simbólica que te alinha com sua verdade mais profunda. Quando essa linguagem é dita com presença, ela se torna um ato mágico, no sentido mais ancestral da palavra. Você está nomeando sua realidade antes que ela aconteça. E aqui entra um detalhe essencial. O inconsciente não responde à mentira. Se você disser, hoje estou bem, quando tudo dentro de você está em colapso, sua psique vai rejeitar. Vai gerar ruído, desconexão, desgaste. Por isso a frase precisa ser honesta, mesmo que dolorosa. Você pode dizer, hoje está difícil, mas sigo com dignidade. Ou, sinto medo, mas escolho me mover com gentileza. Essas afirmações têm peso simbólico porque nascem do contato real com sua experiência emocional. Não são negações, são afirmações da coragem de continuar. E com o tempo, esse ritual matinal deixa de ser um gesto isolado. Ele passa a criar uma narrativa emocional contínua. Dia após dia, frase após frase, você começa a construir uma ponte entre quem você é e quem deseja se tornar. E o mais impressionante, o mundo responde. Você já reparou como em certos dias tudo parece fluir melhor? Não é coincidência, é ressonância. É o mundo externo reverberando a vibração que você emitiu desde cedo. E essa vibração não vem do que você faz, vem do que você emana. E o que você emana nasce da sua conexão consigo mesmo. Nesse sentido, a frase matinal é como um diapasão interno. Ela afina você, traz de volta ao centro. E quando você está no centro, suas decisões mudam, sua escuta muda, sua energia muda. Jung costumava dizer que aquilo que não é trazido à consciência se manifesta como destino. Acordar no automático, sem consciência, é deixar que o dia te carregue como uma folha ao vento. Mas acordar com um gesto simbólico, com uma intenção, é o oposto. É você escolher seu tom, sua vibração, sua direção. E isso é algo que só você pode fazer por si mesmo. Quer um exemplo prático de como isso se transforma na vida real? Experimente por uma semana acordar e, antes de qualquer outra ação, dizer para si mesmo: hoje eu existo com gentileza. Eu respiro antes de reagir. Eu me trato como alguém digno de cuidado. Repita essas frases como quem planta algo. Não espere mágica, espere mudança de solo interno. E você vai perceber que mesmo diante de situações difíceis, há um tipo de força nova em você. Não é arrogância, é presença. Não é invulnerabilidade, é consciência. Por quê? Quando você começa o dia diferente, o dia responde diferente. Não porque o mundo muda, mas porque você muda o lugar de onde o vive.
E essa é a beleza do símbolo. Ele é pequeno por fora, mas infinito por dentro. Na parte 3, vamos expandir essa prática para além do despertar e entender como aplicar esse mesmo princípio nos micro-recomeços do dia, antes de um e-mail, de uma reunião, de uma conversa difícil. Cada transição é um novo começo, e em cada começo há a chance de se reconectar com o essencial. Você já percebeu quantos começos existem dentro de um único dia? A gente costuma achar que só acorda uma vez, pela manhã. Mas a verdade é que despertamos várias vezes, em diversos momentos. Quando mudamos de tarefa, quando voltamos, de um almoço, quando encerramos um diálogo e iniciamos outro. Cada transição é, na prática, um novo portal. E o modo como atravessamos esses portais define a qualidade da nossa presença. Carl Jung dizia que o self se manifesta nas entrelinhas, nos intervalos, e é exatamente ali, entre uma ação e outra, que mora o espaço da escolha consciente. É nesse intervalo que você pode decidir se vai entrar numa nova experiência no modo automático, ou com alma. A frase da manhã é só o início. Ela serve como modelo simbólico para todas as outras pausas que virão. E quanto mais você treina esse gesto logo cedo, mais natural se torna repeti-lo ao longo do dia. Pense, antes de abrir o celular, você pode dizer silenciosamente que eu não me perca nas urgências. Antes de iniciar uma reunião, um projeto, uma conversa delicada, que minha presença seja maior do que minha pressa. Essas frases, quando ditas com intenção, não são apenas pensamentos positivos. São micro-rituais que te devolvem ao eixo. Elas funcionam como âncoras simbólicas. E quanto mais as usamos, mais refinamos a musculatura da consciência. Veja, o mundo moderno nos empurra para o excesso. Excesso de estímulo, de velocidade, de exigência. A mente salta de uma tarefa para outra sem respirar. E nisso, perdemos o centro, perdemos a alma. Vivemos como zumbis performáticos, produtivos, mas vazios. É por isso que os rituais sutis fazem tanta diferença. Eles quebram o fluxo da automatização. São como um toque no ombro da sua própria alma, lembrando: ei, você ainda está aí? E o mais belo é que não exige tempo, apenas presença e intenção. Carl Jung alertava: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E você só consegue usar os desafios do dia como espelhos simbólicos se estiver desperto o suficiente para ver. Vamos a alguns exemplos práticos. Antes de abrir a porta de casa, que eu leve leveza, mesmo que eu esteja cansado. Antes de responder uma mensagem difícil, que minhas palavras venham do centro e não da defesa. Antes de uma refeição, que esse alimento me nutra também emocionalmente. Antes de dormir, entrego o que não posso controlar, que o invisível cuide do resto. Essas frases são pequenas, mas produzem efeitos grandes, não apenas porque mudam a forma como você se sente, mas porque reorganizam a energia com que você entra nas situações. E esse detalhe faz toda a diferença. Quando você entra num ambiente com consciência, você altera o campo. As pessoas ao redor não sabem explicar, mas sentem. Sentem que você está ali de um jeito diferente, mais inteiro, mais centrado. Isso cria um novo tipo de vínculo. Um vínculo que começa no silêncio, mas se espalha por tudo. É como se, ao cultivar sua própria presença, você estivesse regando também os campos psíquicos ao seu redor. E isso, por si só, já é um tipo de serviço sagrado. Jung chamava isso de vivência simbólica da rotina, ou seja, a capacidade de espiritualizar o cotidiano através da intenção. Não é necessário estar num templo ou num retiro, basta estar disponível para dar significado às passagens sutis do dia. Porque tudo é símbolo, tudo é convite. Tudo pode ser um portal, se você estiver atento. E a beleza disso é que, com o tempo, sua vida começa a ganhar ritmo. Um ritmo que não é mais ditado pelo caos externo, mas pela sua música interna. Você passa a se mover como quem dança, e não como quem corre. Como quem escuta, e não apenas reage. E isso tem um efeito profundo não só sobre você, mas sobre
todos ao seu redor. Quer ver? Pense na última vez que você foi gentil com alguém sem ter tempo para isso. Talvez uma palavra calma, um olhar presente, um silêncio respeitoso. Agora perceba como essa atitude alterou a atmosfera do momento. Talvez tenha evitado um conflito, talvez tenha curado algo invisível. Agora imagine se essa presença fosse sua postura padrão, não como esforço, mas como reflexo de um estado interno cultivado ao longo do dia. É isso que esse ritual silencioso constrói. Um modo novo de estar no mundo. E mais, com o tempo, essa prática começa a revelar onde estão seus gatilhos emocionais. Você começa a perceber que certas transições, como sair de casa, mudar de assunto, entrar em uma reunião, provocam ansiedade, raiva ou fuga. E essa consciência é ouro, porque quando você nomeia o que sente, você ganha poder sobre o que sente. A frase, então, se torna também um filtro emocional, um canal de autoobservação. Algo como: sinto que estou acelerado. Hoje vou me mover com mais calma. Percebo tensão no peito. Que eu não leve isso para os outros. Estou frustrado, mas posso respirar antes de agir. Essas frases são pequenas doses de lucidez. E Jung sabia, a lucidez é a verdadeira liberdade. Não se trata de controlar tudo, mas de estar presente o suficiente para escolher. E escolher é sempre um gesto de poder. Por isso, experimente agora mesmo. Feche os olhos por alguns segundos. Traga à mente alguma transição do seu dia que costuma te desconectar. Pode ser ao chegar no trabalho, ao começar uma tarefa repetitiva, ou ao lidar com alguém que te testa. Agora, diga internamente uma frase que te traga de volta para si. Algo como: eu estou aqui e posso escolher como atravessar esse momento. Perceba a diferença. Na parte 4, vamos explorar como esse ritual simbólico se expande para os relacionamentos e como uma simples frase matinal pode transformar a forma como você se conecta com o outro, mesmo nos vínculos mais difíceis. Porque toda conexão começa dentro. E quando você muda o jeito de começar, muda também o jeito de se relacionar. Você já percebeu como muitos dos conflitos que vivemos não começam na conversa, mas antes mesmo de a primeira palavra ser dita? Às vezes, o que contamina a relação não é o que falamos, mas o que carregamos por dentro ao encontrar o outro. Uma tensão silenciosa, um cansaço, uma frustração, uma ansiedade que se instala no ar, no olhar, no gesto. E é exatamente aí que o ritual da frase matinal ganha uma nova dimensão de poder. Carl Jung nos ensinou que toda relação é um campo simbólico, uma troca invisível de conteúdos psíquicos que vai muito além do que se vê ou ouve. O modo como você se encontra consigo mesmo no momento do despertar determina, em grande parte, a energia que você leva para o encontro com o outro. Quem desperta, em guerra consigo mesmo, inevitavelmente carrega essa batalha para o mundo externo. Já quem desperta em aliança interior, se torna, mesmo que silenciosamente, um convite à paz. Não se trata de um discurso motivacional ou de autoajuda simplista, mas de uma mudança real, profunda, que nasce no silêncio. Por isso, a primeira frase que você diz ao acordar pode ser um gesto revolucionário de reconciliação, consigo e com o outro. Imagine acordar e dizer para si mesmo: hoje eu não quero briga. Agora compare essa frase com: hoje eu vou ouvir mais e reagir menos. A primeira carrega um tom de resistência, ainda em luta. A segunda, uma abertura genuína ao outro. E essa sutileza faz toda a diferença. A frase da manhã, quando dita com presença e verdade, não fica restrita ao silêncio do seu quarto. Ela transborda para o seu olhar, seu tom de voz, seu toque e até seu silêncio nas conversas. As pessoas ao seu redor percebem essa energia, mesmo que não saibam explicar o motivo. Essa é a linguagem simbólica que Jung descrevia como o idioma da alma, invisível, mas poderosa. E quando cultivamos essa presença interna, nossa convivência começa a mudar de forma natural. Já notou como, às vezes, um simples bom dia, dito com sinceridade, pode dissolver tensões acumuladas?
Ou como uma escuta verdadeira pode abrir portas onde antes só havia muros. Pois é exatamente isso que o ritual da frase ao acordar pode transformar. A qualidade das nossas conexões humanas. Porque toda mudança começa dentro. Quando você muda o modo como começa seu dia, muda o modo como se apresenta para o mundo. E, por consequência, muda o modo como se relaciona. A frase matinal se torna, então, um campo de cultivo da empatia, da paciência e da escuta profunda. Vamos a alguns exemplos para inspirar você. Antes de uma conversa difícil, que eu ouça. O que está além das palavras? Antes de encontrar alguém que te irrita, hoje escolho a calma em vez da reação. Antes de interagir com a família, que meu coração esteja aberto para o que for real. Essas frases não prometem milagres, mas abrem espaço para que você esteja presente de verdade. E isso sozinho já é uma transformação. Jung afirmava que o encontro verdadeiro com o outro só acontece quando você já se encontrou consigo mesmo. E o despertar, aquele instante breve e sagrado da manhã, é a sua chance diária de fazer esse reencontro. Se você conseguir carregar essa presença ao longo do dia, mesmo nos momentos desafiadores, perceberá que o clima das suas relações começa a mudar. Você deixa de ser apenas uma reação e se torna um agente consciente no campo relacional. E sabe qual é a maior beleza disso? Você não precisa esperar o outro mudar para transformar a convivência. A sua mudança silenciosa, aquela que começa no despertar, altera o campo, cria uma nova frequência. Às vezes, só o fato de você começar diferente já é suficiente para que o outro perceba que algo mudou. É como uma música nova que começa a tocar e o corpo inteiro sente o convite para dançar junto. Essa dança pode parecer pequena, mas tem um efeito profundo, porque no fim das contas, os relacionamentos são o palco onde a alma se revela, se cura e se transforma. E quando você cultiva essa presença interna, está cuidando não apenas de si, mas do espaço sagrado do encontro. Por isso, no próximo despertar, experimente escolher uma frase que te conecte com essa intenção. Talvez algo como: hoje eu deixo espaço para que o outro seja como é. Traço humanis, minha paz vale mais do que o último argumento. Essas frases são poderosas porque trazem a lembrança de que o relacionamento não é uma batalha a ser vencida, mas um espaço a ser habitado com respeito e amor. E se esse vídeo está ajudando você a enxergar seus relacionamentos com outros olhos, deixe um comentário dizendo: hoje eu começo diferente e isso muda tudo. Na próxima parte, vamos aprofundar como o ritual da frase ao acordar pode ser um verdadeiro abraço nos dias difíceis. Aqueles dias em que o peso do mundo parece maior e a alma precisa de gentileza e acolhimento mais do que nunca. Porque, mesmo na escuridão, o ritual da presença pode ser uma luz. Nem todos os dias acordamos com a mesma leveza. Nem sempre o despertar traz consigo a promessa de um novo começo cheio de esperança. Às vezes, o peso do mundo parece pesar no peito antes mesmo dos pés tocarem o chão. E muitas vezes, não há uma razão clara para isso. Apenas uma tristeza sem nome, um cansaço acumulado, um vazio que parece ocupar todo o espaço interno. Nesses dias, o ritual da frase ao acordar deixa de ser um mero exercício mental ou simbólico e se transforma em um verdadeiro abraço para a alma. Carl Jung já sabia que a psique humana não é uma linha reta. Ela é feita de ciclos, de espirais, de fases de luz e sombra, de avanços e recuos, e ele nos alertava sobre o perigo de querer sair do escuro rápido demais, de fingir luz quando ainda estamos atravessando uma sombra profunda. Por isso, nesses dias mais difíceis, a frase que você escolhe ao despertar não precisa ser otimista nem forçar um sorriso. Ela precisa, antes de tudo, ser honesta. Você pode acordar e dizer para si mesmo: hoje está difícil, mas eu me dou permissão para sentir. Ou mesmo sem forças eu sigo devagar. Ou ainda, eu não preciso estar bem para me amar. Essas frases são verdadeiros gestos de acolhimento. Elas não negam a dor, nem tentam esconder o peso. Elas reconhecem a vulnerabilidade
E ao fazer isso, cria um espaço para que a psique se acomode. Porque muitas vezes, o que adoece não é sentir tristeza ou cansaço, mas o afastamento de si mesmo, a tentativa de fugir de algo que só quer ser ouvido. O ritual da frase da manhã nesses dias funciona como um lembrete essencial. Eu ainda estou aqui e estou comigo. Esse simples ato já representa um avanço enorme. Ao repetir essa frase com presença, você oferece um gesto simbólico de cuidado e gentileza para sua alma, e a psique responde a esse gesto. Ela não promete que a dor vai desaparecer de imediato, mas cria um espaço interno para que ela se acomode, para que possa respirar. Carl Jung dizia que toda dor carrega uma mensagem simbólica, uma linguagem da alma que busca ser entendida. Ao abrir esse canal silencioso com a frase ao acordar, você começa a escutar essa mensagem, não para fugir do escuro, mas para levar uma lanterna junto consigo. E às vezes, essa lanterna é apenas uma frase sussurrada no silêncio da manhã. É uma escolha de continuar, uma gentileza consigo mesmo. Por isso, não tente acordar todos os dias com força ou coragem, mas tente pelo menos acordar com presença. Diga para si mesmo: hoje eu apenas existo, e isso basta. E perceba como aos poucos o inesperado começa a chegar. Um insight, uma coincidência, um gesto de alguém. Não como um milagre barulhento, mas como uma resposta delicada ao seu pequeno ato de coragem. Se você já teve um desses dias escuros e mesmo assim escolheu recomeçar, deixe um comentário dizendo: mesmo no escuro eu acendi uma luz. Sua frase pode ser o fôlego que alguém precisa agora. E no encerramento desta jornada, vamos reunir tudo o que falamos sobre despertar, símbolo, inconsciente, arquétipos e prática, para deixar você com uma pergunta e um convite para uma nova maneira de habitar seu próprio começo. Então respire fundo e relembre tudo o que percorremos até aqui. Acordar não é apenas abrir os olhos, é abrir um portal, é ali, entre o sonho e o dia, que a alma se mostra mais vulnerável e também mais disponível. Jung via esse momento como um instante sagrado, um limiar, onde podemos decidir continuar repetindo padrões antigos ou começar de um lugar novo, mais consciente, mais inteiro. E essa virada pode ser mínima, uma frase, uma escolha, uma intenção silenciosa. Mas por trás dessa simplicidade mora uma revolução. Quando você desperta com presença, você muda a vibração do seu dia. Essa vibração se espalha pelo corpo, pela mente, pelos encontros, pelo mundo. Você deixa de viver no piloto automático e começa a viver com propósito, mesmo nas pequenas coisas. Não importa qual frase você escolha, o que importa é o espaço que você cria com ela. A escuta, a pausa, a delicadeza de se tratar como alguém que merece ser bem recebido logo cedo, porque você merece isso, todos merecemos. Talvez, amanhã, quando acordar, você ainda esteja cansado, com medo, com dúvidas, mas se tiver coragem de parar um instante e dizer: eu estou aqui e estou vivo. Isso já é o começo, então algo começa a mudar, porque você se reencontra consigo mesmo, e esse reencontro é o início de tudo. A grande verdade que Jung nos ensinou é que a alma responde quando é chamada, e a frase que você diz ao acordar é isso, um chamado, um gesto simbólico de que você ainda acredita, ainda quer se abrir, ainda está disposto a caminhar, mesmo sem entender tudo. E aí o inesperado vem. Não como um milagre barulhento, mas como uma resposta sutil, serena e certeira. Agora é com você. Nos comentários, escreva a frase que escolheu para começar seus dias daqui para frente, ou compartilhe aquela que mais te tocou neste vídeo. E se quiser ajudar outras pessoas a reencontrarem seus próprios começos, envie esse vídeo para alguém que anda acordando no escuro. Para quem ficou até aqui, um presente simbólico. Comente a frase "que eu digo me transforma" e deixe que a vida leia seu comentário como um sinal de que você está pronto. Pronto para se alinhar, para se abrir, para se permitir. Até o próximo despertar. E lembre-se, quando você começa o dia diferente, o dia começa diferente, com você. Chegamos ao fim. Mas talvez, como diria Carl Jung,
o fim não seja exatamente o que pensamos. O fim é, muitas vezes, apenas um novo começo disfarçado. Assim como o nascer do sol anuncia o fim da noite, a frase que você escolhe ao despertar anuncia o início de algo maior. O reencontro com você mesmo. Jung nos ensinava que os grandes movimentos da alma são silenciosos, simbólicos e profundamente pessoais. E é por isso que o simples gesto de pronunciar uma frase ao acordar tem tanto poder. Ele não transforma apenas o momento, ele altera a sua relação com a realidade. Porque o modo como você começa algo muda o modo como você o atravessa. Você começa o dia de forma automática. Vai passar por ele como um eco das demandas externas. Você começa o dia de forma consciente, vai atravessar as horas com mais presença, discernimento e sentido. E veja, não se trata de controlar tudo ou garantir que o dia será leve, mas sim de colocar um sinal, um marco, um gesto simbólico de que você está disposto a estar inteiro, mesmo que frágil, mesmo que confuso, mesmo que cansado. Essa frase não é uma mágica, é um compromisso, é um contrato silencioso entre sua parte mais desperta e sua parte mais perdida. Jung diria que o símbolo é a linguagem da alma. E ao escolher uma frase que te representa, ainda que curta, ainda que sussurrada, você está criando uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Está dizendo para si mesmo, eu estou aqui, eu existo, e esse momento me pertence. E então o mundo ao redor, mesmo com seu caos, suas urgências e suas sombras, começa a se reorganizar em torno dessa presença. Quantas vezes você já sentiu que o dia escapou pelas mãos sem nem perceber por onde começou? Quantas vezes você acordou e já mergulhou direto nas notificações, no trânsito, nos prazos? E quantas vezes nesses dias algo dentro de você ficou para trás? O que propomos aqui não é um protocolo rígido. Não é mais uma cobrança espiritual. É um lembrete simples, mas poderoso. Você pode escolher começar diferente. E quando você começa diferente, o dia responde com uma nova qualidade de tempo. As situações continuam acontecendo. Os desafios permanecem, mas você os atravessa. De um outro lugar, você deixa de ser apenas reação. Você vira intenção. E a intenção é a bússola invisível que conduz os encontros, as palavras, os olhares, os silêncios. Carl Jung dizia que o inconsciente é moldado por imagens e rituais, que o despertar, por mais banal que pareça, é um dos rituais mais poderosos do cotidiano. É nesse instante, entre o sono e a vigília, que estamos mais abertos ao simbólico, mais receptivos ao que é essencial, mais disponíveis para escutar o que a alma quer dizer. Por isso, escolha bem sua frase, mas, mais do que isso, escolha senti-la. Não repita apenas por repetir. Não transforme isso em rotina vazia. Transforme em um ritual com alma. Veja algumas frases que podem acompanhar você, nos dias bons e nos dias difíceis. Eu me lembro de mim. Hoje eu sou a minha própria companhia. Que eu veja com os olhos da alma. Mesmo com medo, eu caminho. Hoje eu não me perco de mim. Escolha a que mais vibra com seu momento, ou invente a sua. Porque só você sabe o que está florescendo ou desmoronando aí dentro. E se um dia você esquecer de dizer a frase ao acordar, tudo bem. O reencontro pode acontecer no meio do dia, no intervalo de um café, no olhar para o céu, numa lágrima que cai do nada. Não há hora certa para se lembrar de si. Há apenas a possibilidade. E essa possibilidade é um presente diário. Jung, nos Icel Pensiu, lembrava de que a vida é feita de repetições criativas. Repetir uma frase ao despertar pode parecer pouco, mas é nessa repetição com alma, nessa fidelidade simbólica a você mesmo, que reside o poder da transformação profunda. Você começa a mudar, não porque gritou, forçou ou se obrigou. Você muda porque se ouviu, porque se acolheu, porque criou uma linguagem com sua parte mais interna e, aos poucos, essa linguagem começa a moldar o seu mundo. As pessoas ao redor notam, não sabem explicar, mas sentem. Sentem que você não reage como antes, que você escuta antes de responder,
que há algo novo em seu silêncio, em seu toque, em sua presença. Esse algo novo começa com uma frase que talvez ninguém mais escute, mas que ecoa dentro de você o dia inteiro. Por isso, para encerrar essa jornada, deixo um convite. Amanhã, antes de tudo, respire. Sinta seus pés no chão e diga para si algo que você gostaria de ouvir, algo que só você pode dizer com verdade, algo que transforme o modo como você habita o mundo. Porque o mundo muda quando você muda o jeito de chegar até ele. E a forma como você começa o dia é a forma como o dia começa com você. Nos comentários, compartilhe a frase que mais tocou você neste vídeo, ou invente uma nova. Talvez ela seja o primeiro passo para alguém que esteja perdido. E se esse conteúdo ressoou com a sua alma, compartilhe. Envie para alguém que você ama, ou para alguém que esteja precisando lembrar que ainda é possível recomeçar. Para todos que ficaram até aqui, deixo um símbolo. Comente: eu sou o começo que esperava por mim. E que essa frase seja lida pelo universo como um sinal de que você está pronto. Pronto para habitar seus dias com mais consciência. Pronto para despertar, não apenas de manhã, mas na vida. Até o próximo reencontro. E lembre-se, a forma como você começa o dia muda tudo. E tudo começa com você.